Olá, é hora de conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. É claro, aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando agora. E hoje, com os destaques das sessões dos dias 15 e 16 de outubro de 2014, Karina, uma semana que teve marcadamente matéria tributária e também um destaque, sem dúvida, é o debate das propostas de súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Trabalhos árduos essa semana no plenário do Supremo Tribunal Federal e um destaque para a confirmação de jurisprudência que já vinha sendo discutida aqui no Supremo e acabou sendo confirmada, como no caso do ICMS e da redução da base de cálculo, que foi uma discussão que levou toda a quinta-feira nos votos dos ministros em um recurso extraordinário relatado pelo ministro Gilmar Mendes com repercussão geral reconhecida e um outro recurso extraordinário que versava também sobre a mesma matéria da relatoria do ministro Marco Aurélio, esse sem repercussão. E na quarta-feira houve o início da análise das propostas de súmulas vinculantes, mas que em razão de uma ausência de quórum para aprovação do verbete que havia sido sugerido tanto quando trazido para o plenário, como também sugestões do ministro Luiz Fux, da ministra Carmen Lúcia, do ministro Luiz Roberto Barroso acerca de um determinado verbete, os ministros preferiram lançar essas propostas para a sessão da quinta-feira, quando então o plenário pudesse estar com o quórum mais completo, vamos dizer assim, levando-se em consideração a ausência de um dos ministros formadores do plenário em razão da aposentadoria do ministro Joaquim Barbosa, mas que pudesse ser alcançado o quórum mínimo de aprovação de súmulas vinculantes, que é de 2/3 dos 11 ministros que compõem a Suprema Corte. Então, para se editar essa súmula vinculante, uma súmula que vai representar uma orientação, um entendimento do plenário do Supremo Tribunal Federal acerca de um determinado assunto e, como o próprio nome diz, vai vincular, vai obrigar todos os juízes do Brasil todo, então acaba vinculando todo o poder judiciário, os juízes não podem decidir de forma contrária àquele entendimento que foi simulado, e foi simulado de forma vinculante, e obriga também toda a administração pública nas esferas federal, estadual, municipal e distrital a cumprirem aquela determinação. Pode ser que sobrevenha uma legislação posterior, mas enquanto ela não vier, essa súmula vinculante, ela acaba tendo força normativa e deve ser respeitada e cumprida obrigatoriamente. Então, na pauta de quarta-feira haviam 5 propostas de súmulas vinculantes, houve o início do julgamento, mas não haviam 8 votos favoráveis à aprovação de um determinado verbete. Na quinta-feira, a continuidade da análise dessas 5 propostas, surgindo, portanto, a aprovação de 4 novas súmulas vinculantes, a 34, 35, a 36 e a 37. Bom, nós vamos começar, como sempre, fatiando os temas a partir das sessões plenárias, começando com a quarta-feira. Nesta quarta-feira, os ministros do Supremo julgaram um recurso extraordinário que trata da cobrança do IPTU dos municípios junto à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. O município de Salvador recorreu ao STF por entender que uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região violou a Constituição Federal, ao reconhecer a imunidade tributária recíproca sobre IPTU de imóveis que são propriedade dos Correios. Sustenta o município que a imunidade é prevista para autarquias e fundações e ainda assim, em relação ao patrimônio que é vinculado ao serviço, não se estendendo da forma que se pretende estender. Ao pedir que o recurso fosse aceito pelos ministros, o procurador destacou o faturamento dos Correios e afirmou que, ao contrário da empresa pública, as concorrentes do setor pagam os impostos a que são submetidas. Como é que os Correios podem respeitar as regras de mercado, querendo se beneficiar de isenções que os concorrentes não têm? O advogado da empresa pública afirmou que a imunidade tributária incide sobre a entrega de cartas e telegramas, conforme determina a Constituição, e disse ainda que outros serviços de entrega rápida representam a maior parte do faturamento da ECT. Os Correios são obrigados, constitucionalmente, a entregar uma carta que seja do extremo sul do país ao extremo norte da República. E isso deve ser prestado
por preços ou tarifas módicas. Ao ler o voto, o relator do processo, o ministro Dias Toffoli, afirmou que a jurisprudência do Supremo estende a imunidade às empresas públicas e negou o recurso. Digo que, de uma concepção literal, realmente apenas os entes expressamente mencionados na Constituição deveriam ser contemplados com a imunidade. Mas o entendimento da Corte sobre o tema avançou no sentido de que o beneplácito deve ser estendido a empresas públicas e a sociedades de economia mista prestadoras de serviço público. Esta Corte sempre concebeu a empresa brasileira de Correios e Telégrafos como uma prestadora de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado. E aí eu cito o RE 407.099, Rio Grande do Sul, do que foi relator ministro Carlos Veloso. Leio a cabeça da emenda. Constitucional, tributário, empresa brasileira de Correios e Telégrafos, imunidade tributária recíproca, Constituição Federal 156A. Empresa pública que exerce atividade econômica, empresa pública prestadora de serviço público, distinção. No mesmo sentido, trago aqui referências a vários julgados, Carlos Veloso, Ellen Grace, e digo que esse entendimento vinha sido mantido pelo plenário de forma mansa e pacífica relativamente às mais diversas atividades tributárias. E aí cito julgado da relatoria do saudoso ministro Menezes Direito, que me precedeu nesta cadeira. Tributária, imunidade recíproca, 156A da Constituição Federal, extensão, empresa pública, prestador de serviço público, precedentes da Suprema Corte, já assentou a Suprema Corte que a norma do 156A alcança as empresas públicas, prestadores de serviço público, como é o caso da autora, que não se confunde com as empresas públicas que exercem atividade econômica em sentido estrito. Com isso, impõe-se o reconhecimento da imunidade tributária previsto no 156A da Constituição Federal, ação civil ordinária julgada procedente, relatoria do ministro Menezes Direito, ação com o número 959. Este julgado aborda apenas e tão somente próprios da ECT. Não se trata de próprios ou de alugados, imóveis alugados por prestadores de serviço à ECT ou por franqueados à ECT. Então, deixo também claro no voto que trata-se da hipótese de reconhecimento da imunidade recíproca em favor da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, que alcança a incidência do IPTU sobre imóveis utilizados pela ECT na esteira dos precedentes específicos sobre a matéria. E, nesse sentido, senhor presidente, com essa fundamentação, eu proponho, então, e voto no sentido de negar provimento ao recurso extraordinário. O ministro Marco Aurélio abriu divergência e deu razão ao município de Salvador, considerando que empresas públicas não têm imunidade tributária, porque exercem uma atividade econômica e não um serviço público essencialmente. Proclamou o Constituinte originário, no parágrafo 2º desse mesmo artigo 173, que as empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais. O afastamento da incidência dos impostos, já que não podemos falar no afastamento da incidência de contribuições, né? É um privilégio fiscal, é um benefício fiscal, não extensivos os benefícios para evitar-se a proteção quanto às empresas públicas e sociedade de economia mista, não extensivos às do setor privado, tratamento igualitário. A divergência foi acompanhada pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Eu sou convencido, presidente, pessoalmente e doutrinariamente, de longa data, que a Constituição não reservou para o serviço postal uma natureza de serviço público. A Constituição trata do serviço postal no artigo 21, inciso 10, quando diz que compete à União manter o serviço postal e o correio aéreo nacional. Em seguida, no artigo 21, inciso 11, portanto, o dispositivo seguinte, a Constituição diz: compete à União, 11, explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão
os serviços de, e aí enuncia uma série de serviços. Em seguida, no inciso 12, diz: compete à União explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de, e enuncia uma série de serviços. Sou convencido por diversas razões que a Constituição não tratou o serviço postal como um serviço público. Eu penso que esta imunidade não deve se estender, inclusive porque, mesmo na parte em que se trata de serviço público, não é serviço público de natureza típica e autárquica para justificar a extensão. Por maioria, o plenário do STF decidiu manter os Correios imune ao pagamento de IPTU para imóveis de sua propriedade, negando o recurso apresentado pelo município de Salvador. Karina, muito se falou nesse debate em relação à SET a respeito de imunidade recíproca. Do que se trata? O ministro Marco Aurélio, ele até no ponto que ele divergiu, ele disse que essa imunidade recíproca, de acordo com o que previsto na Constituição, seria a impossibilidade da União, por exemplo, cobrar tributos dos estados, os estados dos municípios, dos estados entre o DF. Então, entre esses entes federativos, esses entes políticos, não poderia haver essa cobrança de tributos. Daí falar dessa imunidade recíproca. Aonde entra a empresa de Correios e Telégrafos aqui? A ECT é uma empresa pública, mas que presta um serviço que seria um serviço público essencial, de acordo com o que a maioria decidiu, em nome da União. Então, embora seja uma empresa pública, inserida dentro da administração pública indireta, ela faria às vezes do Estado quanto União, já que ela que compete exercer, manter esse serviço postal e o faz de forma obrigatória. O ministro Dias Toffoli, ele disse inclusive, embora ela também tenha uma atividade econômica, não é esse o seu papel principal, daí reconhecer a imunidade também à empresa de Correios e Telégrafos, que embora não seja ente político, exerce uma atividade estatal eminentemente. Então, para a maioria que se formou, acabou se entendendo que empresas públicas e também sociedades de economia mista, elas também podem ser alcançadas por essa imunidade que a Constituição diz que seria extensiva apenas à União, Estados, municípios e ao Distrito Federal. Mas como elas fazem parte dessa administração pública indireta, seriam também detentoras da imunidade. Daí o entendimento, por maioria de votos, vencidos o ministro Marco Aurélio e o ministro Luiz Roberto Barroso, de que os Correios não têm que pagar o IPTU sobre aqueles imóveis que são da sua propriedade. Outros imóveis que são utilizados pelos Correios por franqueados e que não são propriedades do próprio Correio, aí sim não se fala dessa imunidade, porque eles estariam exercendo uma atividade econômica em concorrência com outras empresas que exercem também essa atividade exploradora, essa atividade econômica. Então, no caso dos imóveis dos Correios, existe a imunidade, portanto, extensiva essa imunidade tributária, não tem que pagar o IPTU, conforme pretendia o município de Salvador. Que é exatamente um imposto, o IPTU é um imposto municipal. Exatamente, imposto real sobre a propriedade territorial urbana. E era isso que o município de Salvador queria fazer, cobrar esse IPTU dos imóveis dos Correios, e o Supremo disse, não tem que pagar esse IPTU. Com um detalhe, trata-se de uma ação proveniente de Salvador, da cidade de Salvador, do município de Salvador, mas a decisão, ela reflete também em outros municípios. Por exemplo, Lusiânia, aqui ela não pode cobrar IPTU dos Correios a partir dessa própria decisão, mesmo tendo sendo uma iniciativa do município de Salvador. Na verdade, nós temos aqui um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Então, a gente sempre diz que dessas decisões proferidas pelo Supremo em sede de repercussão geral, elas acabam servindo de orientação para outros casos, mas essa decisão vai repercutir em outros casos que estão em análise no Poder Judiciário, ou seja, outros recursos extraordinários que não chegaram até o Supremo, mas que discutem essa mesma tese, deverão ter essa solução. Cria-se uma orientação, não tem uma força vinculante a decisão proferida pelo Supremo em sede de recurso extraordinário. O que existe é uma repercussão geral reconhecida. Então, amanhã ou depois, se o município de Lusiânia pretender cobrar esse IPTU e insistir que o faça,
o principal argumento dos Correios será, com certeza, essa decisão, essa orientação tomada pelo Supremo Tribunal Federal, mas que não tem força vinculante justamente porque essa não é a força das decisões proferidas em sede de recurso extraordinário. Diferente das súmulas vinculantes, tema sobre o qual vamos falar daqui a pouquinho. Porque antes, já que as propostas de súmula vinculante, embora tenham sido apresentadas no plenário já na quarta-feira, o debate, a aprovação e até a reprovação, uma das propostas de súmula vinculante não foi aprovada pelos ministros, vamos ver isso na sessão da quinta. Ainda na quarta-feira, nós tivemos também ações diretas de inconstitucionalidade que foram julgadas. Sim, uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma lei do Estado de São Paulo, que foi julgada inconstitucional porque o Estado teria legislado uma matéria que apenas a União poderia legislar, entenda, apenas o Congresso Nacional poderia dispor sobre serviços de telecomunicações. A lei paulista previa a impossibilidade das empresas de telecomunicação cobrar pela assinatura básica dos serviços prestados. E a alegação, dizendo que não poderia cobrar pela assinatura básica, apenas pelos serviços efetivamente prestados. E o argumento aqui trazido nessa ação direta de inconstitucionalidade era justamente que os estados não teriam, de acordo com o que determina a própria Constituição, competência para legislar sobre serviços de telecomunicações e, nesse sentido, o plenário acabou julgando procedente a ação, declarando inconstitucional, portanto, a lei do Estado de São Paulo. E uma outra lei, agora do Estado de Santa Catarina, também foi julgada inconstitucional por vício formal de iniciativa. O que isso significa? A iniciativa do projeto de lei foi deflagrado por um parlamentar estadual, quando, na verdade, somente o governador do estado poderia ter deflagrado, já que a lei tratava de servidores públicos. Essa lei de iniciativa parlamentar, ela afastava qualquer tipo de punição aplicada para servidores públicos que teriam, de uma certa forma, se envolvido em manifestações populares. Então, havia como se fosse uma anistia desses servidores, mas, e se tratando de servidores públicos, somente o Poder Executivo poderia deflagrar esse tipo de legislação e não poderia ter a iniciativa de um parlamentar. Portanto, essa lei, sem se chegar ao mérito se violaria ou não o conteúdo da Constituição, se o Estado poderia legislar ou não sobre essa forma de anistia, o vício estaria na gênese, na forma como o devido processo legislativo foi alcançado. O comecinho, o projeto de lei deflagrado por quem não tem competência, macula ou eiva de vício todinha aquela legislação e, portanto, a declaração é total da sua inconstitucionalidade. Lei do Estado de Santa Catarina, também declarada inconstitucional por vício na forma de elaboração dessa legislação. Sessão plenária da quarta-feira no plenário do Supremo Tribunal Federal. E na sessão plenária desta quinta, os ministros do STF analisaram propostas de súmula vinculantes. Uma delas dispõe sobre a possibilidade de julgamento pelo Poder Judiciário de questões relativas a aumento de salário de servidores. Pelo texto aprovado no plenário do STF, não cabe ao Judiciário aumentar o salário de servidores baseado no princípio da isonomia. No entendimento dos ministros, decidir ou não sobre possíveis reajustes nos vencimentos é papel do Poder Legislativo. Outra proposta de súmula vinculante aprovada pelo Tribunal determinou a competência da Justiça Federal e não da Justiça Militar para julgar crimes de falsificação e uso de documentos falsos, emitidos para atividade de navegação. Ainda na primeira parte da sessão foram iniciados os julgamentos de 2 recursos extraordinários que tratam de ICMS. Em um deles, com repercussão geral reconhecida pelo Supremo, uma empresa de processamento de alimentos contesta acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que impediu o aproveitamento de créditos de ICMS de transação anterior para uma transação seguinte. Para a defesa da recorrente, o convênio assinado e a legislação autorizam a redução da cobrança. Por força deste convênio ICMS 128, tornado direito também no Estado do Rio Grande do Sul, como em todos os estados da Federação, na saída do produto para o consumidor, para o trabalhador que se beneficia da cesta básica, o pagamento da alíquota não é 12%, é 7%. A discussão é em torno destes 5%. A regra constitucional determina a não cumulatividade.
Ao pedir o não provimento do recurso, o procurador do Rio Grande do Sul afirmou que o convênio firmado entre os estados e o Distrito Federal não obriga ao desconto do imposto. Não é que a alíquota seja de 7%, não. A alíquota cobrada foi de 12%, a alíquota cobrada no estado do Rio Grande do Sul também é de 12%, e como reduz a base de cálculo para 50%, o cálculo no final da carga tributária é 7%. Bom, o convênio 128, ele enfatiza essa questão, ficam os estados e o DF autorizados a estabelecer carga tributária mínima de 7% no ICMS sobre a cesta básica. No outro recurso extraordinário, o estado do Rio Grande do Sul é o recorrente e contesta acórdão que negou ao fisco o direito à compensação de créditos do ICMS. Ele alega que o cálculo reduzido significa renúncia ao sistema de tributação estadual. Ao final da sessão, o plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou a posição segundo a qual a redução da base de cálculo equivale a uma isenção parcial para fins de utilização de créditos do Imposto sobre Circulação de Bens e Mercadorias, o ICMS. E no caso do recurso interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, o RE 477323, que foi julgado em conjunto, o plenário, por unanimidade, deu provimento ao recurso. Então, vamos rever rapidamente também as 4 novas súmulas vinculantes. As propostas aprovadas tratam de gratificação para inativos na carreira de Seguridade Social e Trabalho, a PSV, a proposta de súmula vinculante 19, continuidade na persecução penal em caso de descumprimento de cláusulas de transação penal, foi a PSV 68, competência da Justiça Federal para julgar crimes de falsificação de documentos expedidos pela Marinha do Brasil, a PSV 86, e a impossibilidade de o Judiciário aumentar vencimento de servidores públicos sob o argumento de isonomia, foi a PSV número 88. E, Karina, ainda também na sessão da quinta, o plenário rejeitou a PSV 47 sobre o fim da vigência do IPI Crédito Prêmio. Prevaleceu o entendimento de que não há controvérsia sobre o assunto e que os processos sobre o tema são residuais. Karina, são propostas que tinham essa numeração, se transformam em súmulas vinculantes de números específicos, isso será devidamente publicado. De qualquer maneira, como você já falou em relação, fazendo até aquela comparação em relação ao recurso extraordinário que tem repercussão geral, aqui vincula-se esse entendimento do Supremo definido por meio destes textos aprovados por um longo processo de debate, incluindo essa finalização do debate no plenário do STF. E levando em consideração o quórum específico para essa aprovação. 8 ministros tinham que concordar com esse verbete e alguns ajustes foram feitos, mas as súmulas foram aprovadas, então, no plenário. Uma outra discussão acerca de uma das propostas que foram rejeitadas era se o quórum mínimo de 8 ou de 2/3 dos ministros do Supremo Tribunal Federal seria para aprovar uma proposta de súmula vinculante ou também para aprovar o verbete. E aí os ministros disseram, não, o quórum de 8 ministros são necessários para aprovar tanto a proposta como o verbete também. Não alcançado esse quórum, a proposta não seria levada adiante. Mas qual é a ideia ou qual foi o propósito da emenda 45, que a gente tanto fala aqui, que foi a reforma do Judiciário, ter criado essas súmulas vinculantes? O propósito é justamente dar uma celeridade, uma agilidade processual no andamento daquelas ações no Judiciário e evitar o acúmulo de ações perante o Poder Judiciário para tentar desafogar, não é? E dar maior agilidade, ganhando, então, portanto, o que prevalece no artigo 5º como um direito fundamental de todo cidadão, ter um processo célere, um processo que tramita de forma mais rápida. Quando o Supremo cria, edita, não é? Na verdade, a Constituição diz que apenas o Supremo Tribunal Federal pode editar, revisar e cancelar essas súmulas vinculantes. Quando ele propõe essas súmulas vinculantes, esses verbetes, ele está tentando dizer para todo o Poder Judiciário, olha, aqui no Supremo nós entendemos dessa forma, então, portanto, adotem essa mesma teoria, porque se chegar aqui nós vamos modificar. Então, a ideia é já criar essa vinculação para evitar que novos recursos entrem, novas ações entrem, para tentar discutir uma tese que já foi pacificada. Essas súmulas vinculantes, elas podem, como eu disse, elas podem ser canceladas, não é? Elas podem sofrer uma modificação da orientação da jurisprudência, assim como as outras súmulas que durante a sessão de quinta-feira, eu me lembro, o ministro Ricardo Lewandowski disse assim, são súmulas normais para diferenciar dessas súmulas vinculantes.
Então, essas súmulas normais que a que ele se referia, na verdade, elas não vinculam nada a ninguém, mas representam uma orientação de um entendimento da Suprema Corte ou de outros tribunais que também têm súmulas, como, por exemplo, o STJ. Mas, no caso das súmulas vinculantes, só o Supremo Tribunal Federal pode editá-las e, uma vez editada, observando esse quórum mínimo de 8 ministros aprovando tanto a proposta da súmula como a sua redação, vai vincular os poderes, o Poder Judiciário no todo e também a administração pública na sua esfera federal, estadual e municipal. Assim sendo, nós tivemos na quinta-feira, portanto, a aprovação de novas súmulas, inclusive uma delas era uma súmula normal que acabou se transformando em uma súmula vinculante, que já era uma proposta feita pelo ministro Gilmar Mendes, justamente para ganhar e agilizar esses processos dentro do Poder Judiciário e desafogar, de uma certa forma, a grande quantidade de ações que são propostas todos os dias no Poder Judiciário brasileiro. Bom, sessão, portanto, desta semana marcada por estes momentos que você acompanhou ao vivo no Direto do Plenário, agora aqui no Plenárias, e, como sempre, encontro marcado já na próxima semana. Na próxima semana, na quarta e na quinta-feira, ao vivo, no Direto do Plenário, e no final de semana com Plenárias. Obrigado pela sua companhia, como sempre, e continue conosco na TV Justiça.